Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Gabriel Chadan e esse aqui é o podcast Criatividade Elástica, um espaço pra gente conversar sobre processos criativos, pra gente falar sobre tudo que envolve a magia da criatividade, um papo, uma resenha pra gente esticar a nossa criatividade e melhorar a nossa percepção de mundo, a nossa dose de criatividade semanal. E aqui, sempre recebendo grandes pessoas, grandes artistas, atores, atrizes, diretoras, diretores, chefes de cozinha, preparadores, enfim, qualquer pessoa que tenha como essência a inovação e a criatividade como ferramentas para se comunicar e transformar esse mundão louco que a gente vive, família. E hoje, o meu convidado, ele é ator, professor de interpretação, preparador de elenco e diretor de atores. Ele lecionou na renomada Yale School of Drama, certo? Considerado um dos melhores mestrados em teatro dos Estados Unidos. Ele lecionou a revolucionária técnica de Lucid Body na Stella Adler Studio of Acting em Nova York por 7 anos. O Thiago também lidera diversos workshops aí, né? Levando à frente o nome do Instituto em Nova York, Madrid, Lisboa, Roma. Desde 2019 foi professor convidado de programa de mestrado em atuação da Universidade da Carolina do Norte, onde serviu como preparador de elenco junto ao Playmakers Theatre Company, nas produções de Jump, Galileu Galilei, entre outras. E ele também leciona na escola The Studio New York e é um dos membros fundadores do grupo .br, a única companhia de teatro brasileira atuante em Nova York, onde ele co-dirigiu a peça Infinito Enquanto Dure, que lhe rendeu nomeações nas categorias de melhor coreografia do New York Innovative Theatre Awards e de melhor peça teatral no Brazilian Press Awards. É pouco pra vocês, família? Não é? É muita correria. Aqui no Brasil, ele prepara novelas, ele prepara filmes. Por exemplo, série Rio Connection, do Globoplay, ele estava lá. 2 é Demais, em Orlando, ele estava lá. O Homem de Ouro, de Mauro Lima. Esse aí é bom, esse vai sair ainda, esse filme é bom, tenho vários amigos lá, quero saber um pouco disso, além de Virando a Mesa lá na Netflix. Então esse cara, ele faz de tudo um pouco e faz tudo muito bem, um grande preparador de elenco, um grande diretor de elenco que é extremamente necessário para nós atores. Então eu peço uma salva de palmas para Thiago Félix! Não foi muito longo, né? Que apresentação. Eu cortei mais da metade, mas aqui eu já gosto de passar logo assim, como a gente diz lá em São Paulo, eu passo a capivara. Já sabe de quem que você tá, quem que você vai ver aqui. E, cara, uma satisfação enorme te conhecer e te receber aqui. Você que veio por indicação do meu querido amigo, ator e meu sogro também, Billy Blanco Jr. Sim. Fez um workshop seu. Chegava em casa inflamado, ai, que bom, cheio de criatividade, coisa, mas você tem que conhecer, você tem que conhecer, você tem que conhecer. Ele falou, por que você não chama ele? Eu falei, ué, pois é, eu não conheço. Ele falou, cara, você tem que conversar com o Gabriel. Eu falei, óbvio que eu vou. Pô, é um prazerzaço te receber aqui, cara. Quero saber um pouco da tua história e também decopar um pouco você como um especialista, né? Porque aqui a gente tem o nosso time de especialistas que vem. Você como um preparador e diretor de atores, poder trazer alguma luz e alguns caminhos aí para atores e atrizes que estão tanto em ofício já, como estão querendo começar a carreira. Vambora. Seja bem-vindo. Você tá morando no Brasil, então, agora? Tô aqui no Rio agora. Mano, é que eu fico por aí. Mas é que eu não tenho casa. Estou no Rio agora. Agora. Muito bom. Sabe uma coisa que eu sempre pergunto, pro pessoal aqui? Quando que você se percebeu um cara criativo? Que a sua cabeça era diferente da galera no geral, nem melhor nem pior, mas que a sua cabecinha batia diferente, muito antes de pensar em profissão, lá atrás mesmo. Qual a primeira referência que você tem disso? Eu acho que vem muito lá na infância, né? Dos 7, 8 anos de idade, quando você começa a se perceber, né? Quando você olhar para você e falar assim, eu sou diferente dessa pessoa nisso, naquilo. E eu via os meninos, fui nascido e criado no subúrbio carioca, eu vi os meninos fazendo muito uma coisa, né, jogar bola. Você joga bola naquela época, anos 90, era brincar de comandos em ação e Playmobil. Acho que nem o pessoal que não sabe... bonequinho, dá um bonequinho. Google aí. Antes a gente brincava de bonequinho. Dá um Google. E eu já gostava de brincar muito sozinho. Eu criava umas narrativas com castelo de moedas. Eu tinha essa cabeça que era meio diferente. Eu criava assim, histórias com uma coleção de moedas que eu tinha.
dava personagem para as pessoas, montava castelos e começava a criar narrativas mesmo com todo aquele... com pouco que eu tinha. E isso já me colocou num lugar diferenciado. E como eu gostava de brincar tanto de comandos em ação em Playmobil, quanto de Barbie, quanto de boneca, quanto de casinha, quanto mexer na terra. E eu acho que isso foi... E eu nunca me bloqueei para isso. Eu acho que isso foi evoluindo. Com a mente tão expandida, eu acho que só o teatro me cabia. Então, acho que com 10 anos, depois da minha mãe ter tentado me colocar no futebol, obviamente... Porque você comentou que você vem de uma família que é do esporte, Toda a minha né? família é do esporte. Minha mãe é e do futebol, né? Meu pai é do futebol, minha irmã é do futebol, minha mãe é professora de yoga. Todo mundo é do esporte. Esportão, aí veio então, você, eles tentaram o artista. Tudo. Eles tentaram de tudo. De ginástica rítmica, esgrima. Exato, de tudo. Foi todas as lutas, judô, jiu-jitsu. Gostava, mas não brilhava meu olho. É como diz, acho que é Arthur, né? Eu sou um atleta do sentimento. Atleta do coração. E aí, quando eu fui no teatro, eu falei, calma aí, aqui não existe esse julgamento instantâneo de quem eu sou deveria ser. Isso daqui eu posso ser, naquela época eu posso ser a árvore, o macaco, a capivara, o homem mau, o bonzinho. Eu falei, calma, isso daqui é minha praia. Isso daqui eu já gostei. E você chegou aí já novo, assim, pra aulinha de teatro? 10 anos, eu fazia teatro. Minha mãe me colocou no Teatro de Lona, que acontecia ali na Lapa, no Circo Voador. Circo Voador. Nossa, Circo Voador ainda era menorzinho ali ainda. Quando ainda tinha show, a idade, né? Quando ainda tinha show, era domingo de manhã, as aulas de teatro. Sábado à noite era show do Barão Vermelho. E eu lembro catando guimba de maconha do chão, não sabendo o que era, perguntando pro professor. Que é isso, que é isso, professor? Ele, deixa isso no chão. Isso é da galera da noite. Deixa isso no chão. Isso é da turma da noite. Mas todo aquele universo já me interessava muito desde pequeno. Todas aquelas É um possibilidades. universo muito mágico, né, mesmo? Muito mágico. E aí daí, então, parece que pra você se aceitar, né? Porque a gente se aceita, ator, sim, né? Exatamente. A gente se aceitar um negócio que é meio chamado, foi meio que tão natural. Depois que você entrou, já era, ou não? Demorou um tempo, assim, né? Naquela época, não se falava em ainda não se falava pouco, mas na minha realidade não se falava em carreira artística. Era o cara da novela, tinha Exatamente. E isso era muito distante da minha realidade. Então, eu acabei me formando em jornalismo. Então, você chegou aí pra universidade... Me formei, parei o teatro com uns 15, 14 anos. E aí, na época de vestibular, me dediquei a isso. Foi só depois... E como é que foi esse período de abdução do seu grande universo? Foi terrível. Terminou numa grande depressão. A partir do momento eu morava com meus pais ainda, eu estagiava numa editora. Uhum. E aí meu pai... Eu cheguei do trabalho um dia... Sabe quando aquele dia que você senta na cama, você começa a chorar. Todo aquele remorso veio à tona, aquela angústia veio à tona. Meu pai falou assim, para tudo. Eu tive muita sorte que sempre tive pais muito sensíveis. E eles falaram, apesar de serem, né, do exército, do futebol, sempre muito sensíveis. E ele falou, você tem que parar agora, porque isso vai te gerar uma doença grave. Você tem que fazer o que você ama. E o que você ama é teatro. Ele para. Ele deu esse papo? Deu esse papo. E eu tive muita sorte, porque meu pai veio... Meu pai foi a última geração na minha família de militares também, do futebol militar. Uhum. E ele falou, ele militar revoltado, meu avô militar revoltado. Meu avô se revoltou contra Getúlio. O meu pai se revoltou contra a ditadura militar. Eles já não queriam, E ele né? falou, vocês vão ser o que vocês quiserem. Menos Porque militar. Na terceira geração, tudo bem. A primeira errou, a segunda também. A terceira, não. E aí meu irmão falou, tá, eu quero ser preparador físico. Meu irmão já sabia desde pequeno que ia ser futebol. Meu irmão sempre falou, vou trabalhar com esporte. E eu fiquei meio naquela insegurança, assim, cara, beleza, futebol, meu pai tá ali para dar um apoio para ele. Já tem um caminhozinho andado. Eu não tinha absolutamente ninguém para iluminar esse caminho. Então eu fui assim, cara, se eu for nessa direção, eu sei que eu vou ter que botar todas as fichas ali. E é isso, não tem como dar errado isso. E aí, dali, eu comecei a fazer teatro, ele começou a me dar apoio, saí da editora, e aí eu investi tudo. E você estava com quantos anos aí? Aí eu devia ter uns 22, 21. 22 anos, aí 22, que você 21. falou, agora eu vou. Aí eu falei, agora eu vou com tudo. Aí eu comecei a fazer peça. Tinha uma merrequinha guardada, Tinha uma merrequinha conseguiu juntar o guardada, dinheirinho. muito pouco, os pais também ajudando, que é a realidade. Se não fosse, eu teria que estar trabalhando.
E aí, lá pelos 24, né, eu comecei isso eu já estava trabalhando aqui no Rio com a Miradade, na Então você companhia foi lá dele. na Lapa, na companhia do... Foi, que é falei um... assim, eu vou já que é uma deve ser, eu nunca fiz, tem alguns amigos que fizeram, já assisti algumas coisas. Deve ser uma catarse... Ele pega e te destrói, Ele né? disse que Eu era... O amigo me chamava de cueca da Calvin Klein. Que eu representava a classe média dentro daquele universo. E aquilo me fez me ver, né, me distanciar desse apego que às vezes a gente tem por que a gente representa no mundo. E eu falei, eu sou com a casa, eu sou, se eu me visse ali passando, se eu estivesse passando de terno... Eu ia falar isso mesmo. Eu ia falar isso de mim, eu sou cueca da Calvin Klein mesmo. A minha aparência, apesar de não ser o que eu sinto diariamente, é o que as pessoas estão lendo de mim. E isso, o Amir é um dos maiores gênios do teatro brasileiro. Ele me ensinou a me ver com esse distanciamento, com essa alegria, né? Ele faz um carnaval teatro carnavalizado. E isso me deu uma liberdade muito grande ali em praça pública. E aí, dali, começaram a vir outras necessidades. Eu falei, cara, tá, mas para eu fazer isso tudo, eu tenho que ter alguma coisa que me dê um suporte emocional. E naquela época não se falava em terapia, não se falava nada disso. Era tipo, se vira aí, mano. E aí eu comecei a ter essa necessidade. Aí eu estava fazendo também uma peça tradicional, onde eu vivi uma relação abusiva com o diretor. Onde esse diretor se aproveitou. Eu era um gay no armário naquela época. E esse diretor viu isso, obviamente, e começou a abusar mesmo, em tentar achar meios de me manipular. Com essa tua fragilidade de ainda não ter um entendimento claro ou a segurança. Exatamente. Também, devido ao preconceito. Na rua, eu trabalhava muito, me ajudou muito a trabalhar esse ator cidadão. Mas, além desse ator cidadão, nem todo ator tem essa necessidade, eu tive a necessidade de entender o meu emocional também. Porque eu falei, cara, sem um emocional sólido, aterrado, eu não vou sobreviver. Eu vou ser manipulado, eu vou encarar, e eu era muito estudioso, eu vou encarar personagens que eu não estou pronto necessariamente, mas eu vou com tudo, sem técnica, sem nada, e vou me machucar. Eu sabia que eu ia me machucar. Eu sabia que eu entendia da profundeza humana, da escuridão humana muito bem, mas eu não tinha um suporte técnico. Aí eu estava gravando uma minissérie na Globo, através do Tá Na Rua, encontrei um amigo meu que tinha feito a minha primeira peça. Ele falou assim, como é que você tá? É aquele que você tem tempo, né? Na Globo, você espera horas. Você falou assim, não tô bem. Você quer saber mesmo ou a gente tá só na conveniência? É só pra ser legal? Aí eu falei, cara, eu não tô legal por causa disso. Eu preciso dar um saculejo na vida. Aí ele falou, cara, eu acabei de voltar de um curso de Nova York, de verão, de 6 semanas, onde lá tem uma mulher que desenvolveu uma técnica chamada corpo lúcido, ou lucid body, que trabalha muito as suas duas praias. Assim, ela trabalha muito esse conceito ocidental do teatro tradicional, junguiano, conceitos de persona, sombra, infância. E ela também cuida muito da parte energética. Ela trabalha com um sistema de chakras e tal. Eu falei, pô, que legal. Eu já tinha esse lado energético da minha mãe, que é professora de yoga. Aí eu falei, cara, que maneiro. Mas falei, como é que eu vou para Nova York, viado? Para com isso. Como é que eu vou juntar dinheiro para Nova York? Eu nascido e criado em Vila Isabel, na boca do Morro dos Macacos. Pelo amor de Deus. E aí o tempo passou, aquilo ficou no subconsciente, como a vida é, né? E você já tinha passado por essa situação ou você estava passando por esse processo? Eu estava passando por esse processo. Com essa experiência? Nesse momento eu já tinha passado por essa experiência abusiva. Mas isso estava em você? Isso estava em mim. Você estava... Isso estava latente. E ainda ser... E aí? Tudo bem? Pra quem não sabe, a gente está num cubo de vidro. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Então a galera passa, a garotada que saiu da escola veio no shopping e tá ajudando a gente aí, dando a moral. Tudo bem? Tchauzinho. Tamo junto, hein? Atividade, hein? Queridos. E aí eu ainda estava... E toda essa experiência me deu uma necessidade de uma busca de técnicas teatrais que me dessem suporte. Que olhassem não só para o cara... Tem um método tal que faz você entender o personagem. Tudo isso eu já meio que já tinha acesso. Eu falei, cara, beleza, eu entendo tudo isso.
Mas e a preparação disso até chegar? E as consequências disso na minha vida e no meu corpo? Eu ainda não tenho nada que me dê suporte para isso. E isso acaba, quando a gente vai começando a pegar personagens mais complexos, isso acaba afetando o meu entendimento dessa complexidade também. Aí eu falei, cara, para tudo. Aí eu falei, passou um mês, eu lembrei desse meu amigo, liguei para ele, peguei o telefone, o e-mail da escola, mandei uma mensagem. Gostaria de fazer isso, não tenho dinheiro. Vocês têm alguma bolsa? Aí eles falaram, temos. Manda uma carta pra gente e algumas cartas de recomendação que a gente vê que bolsa pode dar. Eu consegui 50% de bolsa. Peguei tudo que eu tinha, que era um carro, um Palio naquela época, vendi o Palio, vendi algumas roupas, alguns videogames, vendi tudo que estava ao meu alcance, peguei o dinheiro e investi no curso. E aí, cara, transformou minha vida. Porque quando eu cheguei lá na primeira aula com essa mulher, só a forma como ela me recebeu na aula, eu falei, ela me enxerga. Ela sabe que eu estou no armário. Ela sabe que eu estou passando por isso. Ela sabe que eu tenho essas inseguranças. E ela não me recebe. E ela tá ok com quem eu sou agora, nesse momento. Ela tirou o ego dela do caminho para me receber, o que é importante em relação professor, mestre, aluno, né? Diretor. Com certeza. Diretor, ator também. Não é sobre a frustração dele ou a percepção dele sobre a vida, mas e sim sobre sobre a troca. E um olhar sobre o presente. Sobre o presente, exatamente. Porque tem um julgamento sobre um futuro, um passado, e o condutor, que acho que é muito do que você faz também, tem que ter. Isso. E aí lá mudou. E aí mudou tudo. Porque tem uma coisa, até desculpa te interromper, vai. Que eu acredito muito, eu sempre pergunto isso pra galera aqui, que é essa questão de que o seu amadurecimento pessoal, espiritual e psicológico, ele está diretamente ligado com as ferramentas técnicas que você vai adquirir. Você falou de uma forma muito... Por isso que é legal, né? O cara que tem uma didática, não só do cara que faz, mas o cara que tem a didática, de fazer esse parâmetro de que o seu corpo, ele não está preparado. Então, toda vez que você vai acessar um lugar que é muito distante daquelas sinapses, você bloqueia. Exatamente. O corpo, ele quer ser... Depois que eu aprendi isso... me liberou, assim, né? Para essa coisa de ator bom, ator ruim. Isso acabou para mim. Porque o que você tá é pronto ou não tá pronto para aquilo. O teu sistema nervoso, o teu corpo, ele quer sempre te tirar do perigo. Sempre. Ainda é assim, quando tem uma situação desesperada, eu tô brigando com meu namorado, você tá brigando com a sua esposa, ela fala alguma coisa, aciona o gatilho, pro sistema nervoso é um leão que tá na tua frente tentando te devorar. É bizarro. Né? Você para de ouvir, para de ver, para de... Né? Fica tudo turvo, adrenalina liberado, você começa a suar frio. Para o sistema nervoso, o que ele está tentando fazer é sai dessa situação, sai correndo ou dá um soco, mas sai daqui. Na atuação é a mesma coisa. Quando você pega um personagem que teu sistema, que as necessidades do personagem, as circunstâncias do personagem, a vida do personagem, para o seu sistema nervoso, se aquilo for que a gente chama, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, um gatilho forte, se o seu sistema nervoso não tiver os caminhos neurais, né, as avenidazinhas, que te levam a acionar esses comportamentos do personagem, o que o sistema nervoso vai fazer assim, meu querido? Sai daí agora. Desliga a máquina. Desliga, volta, pensa naquilo, pensa na briga, pensa na mãe, pensa no pai. Pensa no diretor, ai meu Deus, aí, não vai dar... E aí o cérebro começa... Olha lá, o diretor não gosta de você. Olha lá, o outro ator é melhor. Olha lá, isso é tudo o cérebro tentando te tirar daquilo. São os mecanismos que o sistema nervoso tem se comunicar lá com o cérebro para te tirar daquela situação. O que o ator faz é o contrário do que a sociedade faz. A sociedade... o cara do esporte talvez faça a mesma coisa. Mas a gente está sempre querendo o quê? No inverno, engorda um pouquinho, estoca comida. Né? Verão, emagrece para correr atrás do animal, você pode ir para a praia, tá mais sol. A gente ainda é essa estrutura arcaica que corre... Ao conforto, sempre a estabilidade. Sempre a estabilidade. E nas narrativas da ficção, elas são escritas ainda com briga, com porrada, com tráfico de drogas. É sobre o conflito, né? É sobre conflito. Então, eu gostei muito quando eu encontrei processos que me fizessem entender no meu corpo que eu posso
ir de encontro a essas narrativas, entrar com a verdade que aquela narrativa precisa e sair dela. Mas essa saída, o corpo precisa entender que é saída. Porque a mente até sabe, né? Eu falo isso, os caras perguntam pra mim, mas como é que é? A galera que não... Eu gosto muito de também estar com pessoas que não tem nada a ver com o nosso segmento, porque daí elas fazem umas perguntas que assim... isso me perguntam assim, mas como é que é? Não tem perigo, não? Eu falei, tem. Tem muito, porque por mais que a nossa cabeça saiba que é mentira, então assim, eu tô fazendo uma cena de briga com você, a gente sabe o tempo inteiro que isso é uma mentira. Mas às vezes a gente ativa o nosso corpo de forma tão verdadeira para que a gente chegue naquele estado que quando a gente acaba, se a gente não faz um processo racional e físico para avisar esse corpo que aquilo era uma mentirinha, quando você vê, você tá em casa com vários... não é que você tá no personagem, mas você começa a ter alguns impulsos que são baseados naquela energia. Aí você 100%. estende isso para 1 mês, 2 meses de processo... E vão ter personagens que você vai falar, eu quero estender. Tá melhorando minha relação com a minha mulher, tá melhorando minha relação com os filhos. Eu quero deixar isso fazer mais parte da sua vida. Mas você ainda tem que fazer um ciclo de... o que disso aqui eu tenho que, de fato, absorver para mim. E não uma coisa assim, então agora eu sou esse cara. Não, mas olha como é que, às vezes, até uma visão de um comportamento muito negativo de um personagem seu pode te mostrar uma faísca de algo parecido que você também tenha. Total. Às vezes, através de uma violência extrema, você consegue ver resquícios de uma atitude que é um pouco violenta, às vezes com você mesmo, às vezes com a sua família. Sim. E como, né, que esse informativo e esse trabalho técnico, não só de uma respiração que vai poder fazer você entrar, porque é base, né? Acho que a respiração... Respiração e movimento. É movimento, você também fazer esse caminho de sair. E daí, quando você se encontrou lá, que você encontrou essa mestra, né? Que eu acho que Nossa. Essas pessoas, elas são fundamentais e a sua profissão hoje, que é uma profissão que está se popularizando muito, é fundamental para nós, que são esses guias. Pessoas que eu sinto a vontade de me mostrar, porque sei que nós não estamos numa função de julgador e julgado. Muito pelo contrário. E sim de mãos dadas num abismo onde eu sinto e você vê, onde eu vejo e você sente, a gente vai fazendo uma coisa. Aí você caiu de cabeça, mas eu sei que você se tornou não só um pupilo, mas você passou a ser também um representante. Total. Porque, sei lá, você foi tão transformado que você ficou com uma necessidade muito intensa de falar, mano, minha galera precisa saber dessa parada. Eu acho que foi isso, assim. Quando eu comecei, na verdade, eu queria... Último dia de aula, né? Corta para. Eu fiz esse curso de verão, depois fiz um curso de 2 anos, tudo como ator. Não, você fez 6 meses, daí era... Desculpa, não, eu 6 fiz semanas. 6 semanas de verão, que são os cursos de verão. Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Depois eu me apaixonei, ela Não falou, vou... Aí você falou, não vou. Não Era vou. só que eu queria ouvir. Aí eu falei assim, eu vou ficar. Eu fico. E eu dei uma forma de trabalhar lá, aquela vida de então, imigrante. conta isso também, porque eu olho aqui de fora e falo, o cara, New York, City Center, cartão de crédito. Como é que foi essa realidade para você lá? Um jovem, numa cidade diferente, com uma cultura diferente, atrás de um sonho. Como é que era assim esse processo que foi de sobrevivência que eu tive aqui no Rio e que 95% dos atores e atrizes têm? Aula e vai lavar coisa, e vai limpar banheiro, e vai essa coisa? Quem ajuda, né? Eu sempre falo, né? Todo mundo, muitos brasileiros, isso é bom de você falar, muitos brasileiros saem do Brasil e falam assim, eu quero distância de brasileiro. Mano, quando você mora, aí você pode falar como turista, mas quando você mora, quem vai te ajudar? É o Brasa, é o que tá lá, que tá longe da mãe também, do irmão, que você lá lembra seu irmão. Quem vai te ajudar é brasileiro. Eu cheguei em Nova York, eu fui bater na porta de brasileiros que me indicaram aqui. Eu falei, mano, eu preciso ficar, eu preciso de um trabalho. E aí ele falou, cara, eu conheço o gerente, que era uma churrascaria grande brasileira que tinha lá. Eu conheço o gerente dessa churrascaria, vai lá. Eu falei, gente, eu nunca trabalhei de garçom na vida, como é que vai ser isso? Relaxa, não é garçom não, é banheiro. Isso? Relaxa. Já limpou o banheiro? Tinha que trabalhar de sapato social, carregando aquelas bandejas. Manja prato de churrascaria. Você manja. É aquele prato que pesado, um em cima do outro, o dia inteiro. Tinha que fazer aquela couve-flor na bandeja. E assim, dolorido.
E dali foi se estendendo. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso. Se eu botei todas as minhas fichas aqui, eu vou com tudo. E aí, dali, eu comecei a trabalhar em bar também, né? Comecei a trabalhar na noite. E eu passei uns 3, 4 anos, assim, trabalhando na noite, até limpando banheiro de... Porque lá não é só... Você não trabalha de bartender. Você trabalha de bartender, todo mundo vai embora, o bar fecha, você limpa tudo. Você esfrega o vaso da privada. Então, assim, eu passei 4 anos como é que é. limpando o vômito de doidão na gringa. E para dormir às 5 da manhã, eu nunca vou me esquecer esse horário, pegar o trem das 7h59... Você dormia, tipo, 2 horas. 2 horas. Aí eu dormia no trem, ia dormindo de pingado em Vai pingado. dormir, né? Vai dormindo quando pode. Para pegar o trem para a universidade, nessa época eu estava fazendo um estágio lá na faculdade de Yale, que a FEI dava aula lá. E aí eu fiz 3 anos de estágio lá, o que foi muita sorte. E eu falei, cara... Aí toda vez que eu falava, tá muito difícil, eu vou voltar pro Brasil, eu falava, gente, não, mas olha só o que tá acontecendo. Pô, tô estagiando em Yale, eu não posso ir embora daqui. E aí a coisa foi acontecendo. Então, eu acho que no final, eu acho que é muito simples, é garra. É que é a vocação, né? É a tal da vocação, cara. Você tem que ter garra. É aquele dia que você tá assim, você deita na cama, você... Quantas noites? Chegava de socar a cama de ódio, de não saber como é que aquilo ia se desfazer. Para onde que eu vou com essa Quando você tá no olho do furacão, você fala assim, eu nunca vou sair, nunca vou parar de limpar banheiro de vômito, eu nunca vou começar a ganhar dinheiro como ator ou como professor ou qualquer que seja, né? Quando você tá no olho do furacão, aquilo te cega, né? Tudo que você tá tentando é sair daquilo. Longe de todo mundo. Longe de também, todo mundo. Né? E eu acho que o que eu me parabenizo foi... Né, se a gente leva... Né, se a gente dá uma de Anitta e fala, parabéns a mim. Não, mas é bom. Snoop Dogg também fez isso. Isso é fundamental. É que eu não desisti. Eu acho que é isso, é não desistir. Você teve a oportunidade, soube abraçar a oportunidade e a consistência, né? Aquela velha máxima do que você quer, pô, fazer o filme mais foda é muito legal. Quando a sua professora te convida para ficar, é muito legal. Mas aí passa uma semana, passa 2, aquilo que era novo se torna uma rotina, aquele trabalho que tá te cansando na primeira semana, na 11ª semana, é louco. Então, assim, e a nossa profissão, por isso que eu queria muito que você viesse... Porque o nosso podcast, que eu estava falando no carro para você, ele serve como esse ponto de realidade. Porque não se iluda com a nossa profissão é maravilhosa. Quando você está num puta trampo, não tem sensação. Quando você está fazendo aquele personagem com aquela galera, pô, quando eu estou me preparando com você, aquilo ali é o suprassumo da bagaça. Aquilo ali é Pô, é o deleite. Agora, o caminho que inclusive te forma melhor ator, não que você tenha que sofrer o pão que para ser... Mas não conheço nenhum ator ou atriz que tenha tido uma vida absolutamente flat. Porque não existe vida flat, isso. Né? Principalmente para o artista, né? A gente trabalha nesse limiar do desconforto, do sofrimento, não sofrimento, do amor exacerbado. A existência ela é um grande barato muito louco. Ela então, tem que ser uma questão para essa ideia de uma estabilidade é uma coisa muito lúdica também. Então... Acho que você pode ter estabilidade emocional, você deve ter. Mas você também constrói. Você não vai construir ela sem ter uns gap lá para baixo e uns gap lá para cima. Ou um excesso 100%. de alegria, um excesso de tristeza. E aí você vai começando a dar uma lapidada. E essa perseverança de você conseguir nos dias ruins... Pô, tem dia aqui no podcast, pô, eu faço, eu que posto, eu que faço os cortes, vamos lá fazer. Tem uma galera que tá comigo, mas uma equipe muito reduzida. Tem dia, mano, que você não quer. Você quer largar, pô, eu não vou fazer podcast, não. Mas não é este momento aqui que eu tô com alguém, nunca me passa isso pela cabeça. Quando a galera tá me mandando mensagem falando o quanto que é legal e quanto que aquele conteúdo tá sendo positivo para elas... Pô, nunca é ruim. Agora tem um momento, na sua solidão, quando você está acumulando funções, quando você está fazendo A para pagar B e C. Então, para o ator, né, a importância do ator e da atriz, do artista entender que, ao mesmo tempo que ele tem que estudar muito, então você tinha horas e horas a fio de estudo, você tinha que ter uma vida dupla, porque você também teria 100%. Que ser um cara comum que teria que ganhar dinheiro para comer. Exatamente. Né? Faz sentido essa realidade de tipo do quanto é importante você perseverar, né? Que se você tá aí na sua casa agora arregaçado, mano,
pô, mal de cabeça, se aperfeiçoar, lidar com energias que talvez você já leu todas as peças de teatro existentes, mas talvez agora seja a hora de você olhar para os seus chakras, seja a hora de você... Para o seu emocional, né? Porque quando você olha para isso, as coisas se abrem. Eu lembro, assim, quando eu estava estudando Lucid Body lá fora e estava tudo muito difícil, eu lembro que eu fechava o olho e vi uma voz. Quando você estava falando agora, me veio essa memória, que muito tempo eu não tinha pensado nisso. Me vinha uma voz, assim, que falava assim, continua caminhando. Só assim, continua caminhando. Continua caminhando. E eu lembro que a imagem era eu num ambiente todo preto, sem saber o que estava na minha frente, e essa voz falava, continua caminhando, que vai se abrir. Continua caminhando, que vai se abrir. Isso me dava uma força muito grande, que eu acho que era a voz do meu subconsciente mesmo, da minha intuição, o que quer que seja, se você é espiritualizado, Deus, não sei o que era. Mas era uma voz interna muito forte, falando assim, continua caminhando. E outra questão que me abre também, que eu acho que condiz muito com a sua história, é você ter a opção de ser uma pessoa diversa na arte. Eu acho que cada vez mais, principalmente hoje, nesse mundo ultramoderno de hoje em dia, o ator que não consegue vestir vários chapéus, ele se limita um pouco. Eu acho que isso não é... Claro, né? Eu tenho amigos que falam, né? Eles fazem novela, falam, Thiago, eu não quero produzir. Eu quero continuar sendo esse ator que fica sentado esperando por um papel, fica audicionando, e essa é a minha escolha. Eu falei, ok, eu não vou... Quem sou eu para falar para você que você está errado? Jamais. Mas eu indago, né? Eu questiono eles, falando assim, cara, ao invés de estar reclamando aqui, você podia estar produzindo uma coisa genial, que ia te levar para um outro processo, um outro trabalho. Para o trabalho que você sonha. Que você quer, que você sonha, e você, de repente, ia se descobrir uma pessoa feliz, talvez não produzindo, mas dirigindo, fazendo uma assistência. Eu digo isso porque quando eu, né, voltando à história, quando eu me formei no curso de 2 anos enquanto ator, último dia de aula, a criadora do método, da Faye Simpson, ela desceu a escada, entrou no elevador e foi embora. Eu falei, eu tenho que correr atrás dessa mulher, preciso trabalhar com ela. Peguei a escada, saí correndo, peguei ela na esquina, eu falei assim, Faye, eu preciso trabalhar com você. Me contrata como ator. Se você me contratar como ator na sua companhia de teatro, ela tinha uma companhia de teatro, eu fico nos Estados Unidos, porque eu tinha que ir embora. Aí ela falou assim, cara, eu amaria trabalhar com você, mas eu não vou produzir peça esse ano, porque eu perdi a minha produtora, então eu não consegui levantar fundos para isso. Lá é tudo privatizado, né? Não tem essa coisa de conseguir dinheiro público. E aí ela falou, mas eu estou abrindo uma turma de professores e eu acho que você seria um ótimo professor. Aí eu, jamais! Eu sou ator! Eu sou ator! I am actor! Eu nunca vou ser esse professores frustrados que fica xingando o ator. E a indústria, que a indústria é uma bosta. Ai, né? Entra, né, bêbado em sala de aula, frustrado. Fumando Marlboro. Eu jamais vou ser essa pessoa. Aí ela olhou para mim, ela com muita sabedoria lá. Só começa o processo. Aí, obviamente, aquilo me permitia ficar lá. Eu falei, eu vou começar essa merda. Tô aqui, você. Gostei do método, vou começar essa merda. E ali passou 6 meses de treinamento, chegou quase 1 ano. Teve um momento que ela pegou... até minha mãe estava em Nova York nessa época. Eu tinha que fazer uma assistência para ela. Era sábado de manhã, estava nevando muito. Eu peguei um trem na frente da Faye. O meu trem chegou, o dela ficou parado na neve. E aí eu tô com a turma, e a turma era 3º ano de Yale, com Lupita Nyong'o, que ganhou o Oscar de 12 anos de escravidão. Tinha o Yehia, que fez os últimos filmes da Marvel. Tinha mais quem? Tinha uma galera muito boa, uma galera que fez Black Panther. Só a galerinha nada a ver. Era só uma turma, assim, bizarra. E eu na frente deles, assim, peguei meu celular e falei assim, Faye, a turma tá toda aqui. Você não vai conseguir chegar, eu vou cancelar a aula. Aí ela falou assim, você não vai cancelar não, você vai dar essa aula. Aí eu, vamos lá então. E aí eu comecei a dar aula. Era uma turma generosíssima, apesar de atores excelentes hoje em dia, e desde aquela época. E aí eu comecei a ver como aquele processo transformava aquelas pessoas. Em estudar os personagens, porque naquela época eles já estavam trazendo personagens para a aula, eu estava vendo quanto aquilo
transformava eles pessoalmente, ajudava eles pessoalmente. Ali, eu lembro, foi um clique. Ali eu me apaixonei. Falei, caraca, eu posso fazer isso. É isso que eu quero. O que eu queria como ator, que era dar a possibilidade do outro se ver de uma forma diferente, melhorar a vida dele, as relações dele, eu estava fazendo aquilo diretamente ali em sala de aula. Aí tudo fez sentido para mim. Mas é isso que eu falo para os atores, assim. Se deem as oportunidades que a vida apresenta. Porque, às vezes, você está tão focado, obstinado com um resultado, com um foco, que, às vezes, a vida está falando, meu querido, olha para cá, para esse outro caminho aqui. Inclusive, pode aperfeiçoar o seu ser ator, né? 100%. E hoje a gente tem uma facilidade com informação que é muito mais simples a nossa capacitação e algumas outras possibilidades, né? Como você ser ator e preparador e diretor, ator e apresentar um podcast, ou ser ator e atriz e ser gerador de conteúdo na internet. E é muito legal também que o próprio público, os atores, os profissionais, estão começando a entender essa pluralidade. Total. Que é incrível. E aí você lá, trabalhando com essa galera maneira, deve ter, adquirido experiência que só os processos trazem. Você começou... Como é que foi essa transição para você começar, de fato, a sair da sala de aula, que tem uma onda do caramba de estímulo, quando você foi para este formato, só que para um resultado específico? E agora eu vou preparar atores para obras específicas. Foi um desafio a princípio, porque no processo de aprendizagem, o resultado final é muito mais aberto, certo? Não tem muito resultado, né? Tem mais o processo por ele mesmo. O resultado é a transformação, onde o ator chegou e onde a gente pôde proporcionar uma transformação que vai ser vista no trabalho dele. E aí é com ele. Na preparação, não. Na preparação, Na preparação, não. Na preparação eu tenho um resultado final que eu tenho que chegar naquilo. E aí, como eu vou dosando os graus de transformação para os atores chegarem naquela necessidade. Então, tem o resultado final. E cada um tem um caminho. E cada um tem um caminho. E cada um tem um caminho. Então, abriu muito a minha escuta. Tem atores que falam, Thiago, eu não vou por esse caminho. O meu caminho é conversar 3 horas. Eu não... Se você me jogar aqui e a gente começar a improvisar... Caminhar e balançar, com o corpo, esquece. E balançar e se tocar... Eu vou travar. E aí eu tenho que escutar esse ator. Eu tenho que encontrar ele na linha do meio. Eu sempre falo, tanto em aula, principalmente preparação. Preparação tem uma estrada de 100 metros. Eu caminho 50, você caminha 50. A gente se encontra no meio. Qualquer coisa diferente disso não vai gerar o resultado, porque vai ficar o meu ego contra o ego do ator. E fora que tem diretor, e tem texto, e tem não sei o quê, 1 milhão de informações que você pode... Eu amo preparar, porque preparar o autor está falando isso, quando o autor é parte do processo. O autor fala isso, aí o diretor tem essa necessidade. Como eu pego isso tudo... Faz um bem comum, porque às vezes eles estão falando a mesma coisa de jeito diferente, às vezes eles estão pedindo a mesma coisa sem... E às vezes é linguagem, né? Eu acho que o grande barato é como o preparador entende a linguagem que ele tem que falar com cada ator. Como eu ajusto as necessidades da direção, que geralmente não necessariamente estão preocupadas em expor as necessidades ou explicar o personagem de uma forma cuidadosa, essa é a minha função. Então, eu tenho que chegar ao ator de uma forma clara, específica, compassiva, comunicação horizontal, não pode ser vertical. Então, isso me abriu muito também o olho. Agora, o Lúcio Heribari, eu fui mimado porque o Lúcio Heribari já tem essa visão. Então, isso me ajudou muito. Que aí, quando você foi, você já estava, de alguma certa forma, já era uma forma de trabalho meio que natural da sua formação, né? Eu já sabia tomar porrada, é verdade. Mas faz parte também, porque para você assumir grandes responsabilidades... O Homem-Aranha aqui, eu parafraseando o tio... Não lembro o nome dele. Mas parafraseando, porque é isso, você pega ali a obra e aí existe tanto a confiança da direção e do autor para com você, quanto do ator e da atriz também. Então, Total. você é um ponto de confiança ali dessa tríade, lógico que entre outras, todas as setores da história e do cinema,
Mas essa tríade ali fundamental, que é o texto, o olhar de como essa história vai ser contada e quem vai contar essa bagaça. Exatamente. E é legal, porque nem todo diretor sabe trabalhar ator. Tem diretor que é ótimo diretor e não faz ideia de como ele vai contar. Ele sabe o que ele quer. Ele fala, eu quero isso aqui. Mas outra coisa é você saber conduzir o ator e a atriz até aquele lugar. E muitas escolas de cinema não têm a cadeira direção de atores. Quem é bom diretor de ator ou é porque foi ator antes de ser diretor, ou porque tem um interesse, desenvolveu esse interesse de trabalhar com ator, entender Mas que o é ator muito mais... fundamental. Você pega, sei lá, o Tarantino, que gosta pra caramba dessa onda, ele é ator, meio maluco, meio tal. Você vê que os filmes dele têm uma atuação que é um bagulho que é muito diferenciado. É diferenciado. Todo diretor que foi ator, ele vai entender o ator ele de comunica uma forma legal, e aí é bom que ele consegue fazer a ponte entre o que ele quer e o que ele precisa comunicar. E aí os preparadores e os diretores de elenco estão começando a assumir cada vez mais esses papéis, muito mais interessante do que o diretor, que não sabe e negligencia isso. Sim. E é bom, porque aí o diretor que está muito mais ligado na fotografia, que isso eles estudaram na faculdade, então ele fala, pô, isso daqui é meu barato, qual é o enquadramento? Eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo. Agora eu preciso de um ator com essa emoção aqui. Exatamente. Eles acham, isso que eu aprendi também preparando, esses diretores acham que o ator é a maior autoridade da interpretação no set de filmagem. Então, eles não se comunicam muito com vocês, não porque eles não ligam para o ator, mas é porque ele acha que ali dentro... Você é quem manda. E o ator é o único elemento dentro de uma estrutura de um set de filmagem que não tem um time. Você vê, o time da maquiagem são 3, 4 pessoas. Né? Agora é caracterização que já tem mais uma... A caracterização é toda uma equipe. A fotografia tem toda uma equipe. Tem o cara do foco e tá todo mundo se comunicando o tempo inteiro. O cara da luz, o cara não sei o quê. O diretor tem o primeiro e segundo assistente, às vezes o terceiro assistente. Tem toda uma comunicação. O ator é aquele que chega no set sozinho. Marcha. No máximo com o amiguinho da cena ali, Exatamente. O que a gente faz? Todas essas equipes estão esperando do ator que ele traga para o set um entendimento já muito profundo daquilo. E que muito louco, e que muitas vezes eles têm naquelas 1 milhão de reunião que eles têm entre eles e que a gente não faz parte. A gente não faz parte. Por isso essa necessidade hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, isso está dando muito certo e eu estou tentando trazer isso para a Espanha também. Na Itália já tem um pouco, também estão se abrindo para isso. Tem o time do ator. Mesmo que o diretor não queira, porque às vezes o diretor não quer preparador no set. Isso eu respeito. Mas ter o time deles fora dali. Mesmo que seja para você fazer um trabalho de... Propor ensaio. Fazer ensaio e atingir determinados, afinar a linguagem entre o que a gente está pensando e o que a direção e os autores estão pensando, para quando chegar no set, você também já... Aí você chega como uma autoridade. Exatamente. Agora, se o seu processo foi ficar só em casa lendo e criando as suas... Porque você lê um texto, você pode imaginar aquele texto de 1 milhão. A gente pode ler o mesmo livro aqui, cada um vai falar uma história. E aí ter essa condução de unidade, que eu acho que é uma palavra interessante, né? Unidade de elenco dentre várias distinções do personagem. O Batman é um, o Coringa é outro. Mas existe uma unidade complementar entre esses... E você entender o tom daquele filme, né? Entender o tom da direção. Eu trabalhei, já fiz 2 trabalhos com o diretor Mauro Lima. Mauro Lima é um gênio. Ele é demais mesmo. E ele escreve. E o roteiro do Mauro, quando você lê de supetão, parece ser muito sério. Então, um ator que não estudou, que não foi ver Meu Nome Não é Johnny, não viu a Tim Maia, com esse olhar, ele vai achar que, ele vai ter que fazer aquele personagem que é duro. Ele vai ter que ser Actors Studio. Eu vou ter que entender aquilo com toda a minha essência. E o Mauro é debochadíssimo. Quando você começa a destrinchar aquelas cenas, você vê um deboche nesses personagens que quando o ator entende esse deboche, entende esse tom, o personagem faz vó. Ele se abre, se aprofunda. E isso é muito legal do ator ter esse time, de ter alguém lá falando: ator, bacana essa proposta, mas olha só, o tom que o Mauro provavelmente vai dar, e por eu ter já conversado com ele,
é esse. Então, vamos explorar esse outro aspecto do personagem. Isso que você já trouxe é brilhante, muito legal. É usável. Mas a gente tem que aprofundar em outra camada aqui para servir ao tom dele. Para quando a gente chegar no set, não ficar o diretor frustrado, sem saber o que falar para o ator. E aí você grava uma cena de 1 minuto, ele usa 15 segundos porque você não entendeu o tom. Fica só na fala do... Você fica falando e a câmera... Isso a gente está falando de atores excelentes, de interpretações excelentes. Tem uma coisa que eu acho que a gente dá uma negligência, a gente como grupo, né? Que é o seguinte, mano. Você pegou isso já falando de trabalhos com pessoas que já têm um posicionamento artístico de mercado. É você ir ver, mano. Ó, pô, você vai fazer um teste. Eu fiz isso na série agora, do DNA. Pô, a série é do Heitor Dália. Pô, bota no Google, pô. Quem que é? Você não é obrigado a saber todos os diretores, mas dá uma googada. Pega ali 2, 3 obras desse cara, dá uma assistida. Vê. Tem uns apontamentos ali Sempre, que você consegue dar uma brincada para quando você chegar para fazer o teste e depois na preparação, você entender que existe um caminho. E aí eu te pergunto desse lance que você falou agora, do dito pelo não dito, né? O texto e o cinema, ele te dá tanta informação que você... como é que chama? Grifar aquilo ali, que você entra talvez na canastrice ou no óbvio. Total. Então, assim, se ele já está falando algo que é muito denso, numa fotografia que é densa, num negócio que é denso, como é que você... conto que não tá... Porque já tá contando ali. Se você tá falando, nossa, tem um copo lindo aqui. Você não precisa, nossa, tem um copo lindo aqui. Senão você só olharia para ele e tentaria expressar que é lindo. Como é que é essa coisa de você achar no texto, achar na história o que você tem que dizer? Porque o que tá dito, tá dito. A fotografia tá dito. O cenário tá pronto. No teatro acho que é diferente porque você tem que trazer mais informações através da coisa. Mas, principalmente no audiovisual, no cinema, como é que é essa relação entre essa entrelinha, esse frescor que o ator tem que tirar do texto que não está escrito ali? Eu sei, os meus atores sempre me debocham, né? Que eles olham para mim e falam assim, esconde. Eu não falo... Eu acho que para você revelar comportamento, você tem que esconder alguns. Porque quando a gente sai na rua, pelo menos eu sou assim, eu tô negociando vários comportamentos, principalmente os que eu não quero revelar. Às vezes alguém passa por mim e eu me sinto atraído por aquela pessoa, mas talvez eu tenha que me comportar, porque eu não posso demonstrar que eu me sinto atraído por ela. Ou passa alguém e eu sinto que meu ego foi mexido, porque talvez é um cara maior que eu e me olhou de cima para baixo, eu ter ficado assim, mas eu não posso demonstrar isso. A gente está brigando 24 horas, a gente está negociando diversos comportamentos que moram no corpo. Então, eu acho que para a interpretação, quando você entende o que o teu personagem quer, de forma básica, tá? Tem diversas formas de chegar nisso. Mas quando você entende o que a cena precisa, o que o personagem quer, e você começa a achar uma forma de esconder aquilo para revelar as ações dele, você já achou uma certa complexidade no seu corpo. E complexidade não é a complexidade do meu personagem. Não, você achou o humano dele. Uma coisa simples. Eu acho que esse esconder comportamento para aflorar outro, eu acho que no teu corpo, quando você tem um entendimento disso no seu corpo, eu acho que a tua interpretação ela vai para perto da tua espinha. Isso faz com que, se a câmera estiver em você, o público faz assim, calma aí, tem alguma coisa ali que é interessante. Para o canal da TV. Você fala assim, vai dar alguma merda ali. E a gente gosta disso. Quando a gente vê um certo... Perigo é uma palavra perigosa, né? Quando a gente vê uma certa complexidade, porque na vida é assim, na vida a gente não enfatiza o drama. Na vida a gente corre esconde, dele. pô. A gente é o lance do choro, né? O quase choro é muito mais potente do que aquele choro compulsivo, quase 100%. Beijo. Essa coisa que a gente tem meio que, acho que dessa tradição da telenovela, não no sentido pejorativo, não, mas que a gente tem que marcar, que é aquela lágrima que ela cai. O que a gente vangloria é isso ainda, né? Você mostra o seu choro. Não, velho, você já chorou perto de alguém? Não existe algo mais constrangedor do que você chorar. É super vulnerável. É vulnerável. Então, assim, é muito doido isso que você tá falando. Que você tem que se mostrar com cuidado de não estar... Ninguém se mostra desse jeito.
onde é que tá essa dualidade desse Porque jogo? eu acho assim, se você entende os porquês daquele personagem estar chorando e você só se rende a ele, todo o seu trabalho na atuação, quando a câmera liga, eu não quero mostrar isso. Eu acho que esse não querer mostrar isso, às vezes, dá uma necessidade, uma vontade muito maior de chorar do que se eu estou empurrando aquele choro. É a coisa daquela risada que às vezes estoura no set, que não é para dar risada, e quanto mais você tenta segurar... Isso geralmente é o sistema nervoso falando assim, libera isso, né? Libera. É muita tensão. Solta isso, solta. E eu acho que no audiovisual, quando o ator e a atriz têm esse entendimento no corpo, que é diferente no intelecto, cara, o trabalho é muito legal. Eu não consigo tirar o olho desses atores. Gera intimidade, né? Você gera intimidade e aquilo traz pra você. Uhum. Cara, é muito foda. Isso é muito foda mesmo. Eu tô tendo uma aula aqui, você sabe, né? Eu convidei você pra vir lá no workshop, de grátis. Vamos lá. Não, porque é muito bom, mano, mesmo, porque parece tão simples, mas é de um refinamento. O que você tá falando pra mim agora... Eu entendo que é uma sutileza de atores que são profissionais. Exatamente. Né? Eu estou falando de uma atuação, pelo menos o que eu estou entendendo, é que a gente está falando de um refinamento de sutileza, que é aquela lapidação entre... Que é o que a gente está falando aqui é um limite entre aqui, tudo muito perto. Uhum. Não é sobre fazer, oi, tudo bem? E é sobre um mesmo lugar que você quase não sabe descrever muito bem, porque existem 1000 formas de você dar o seu bom dia. Exatamente. E aí tem o passo, o jeito que você pisa no chão, como é que esse corpo pisa no chão, como é que esse corpo anda, o que você tá mostrando, já tá dizendo, pô, acabou de vir, o que tá vindo na cena anterior? Tem isso também, não tem? 100%. Por exemplo, a gente tem uma cena anterior que você acabou de perder o seu pai. Mostrou seu pai falecido, você de costas olhando o seu pai no hospital. Você acabou de contar isso na cena anterior... Você na vai ter seguinte, uma puta conversa no estacionamento do cemitério. Entendeu? Então você já traz essa carga. Então, às vezes, um excesso de força que você faz para exemplificar uma cena que acabou de ser mostrada no take seguinte, você pode perder emoção ou se conectar. Porque você fala assim, nossa, mas esse cara acabou. Atores experientes sempre falam. Às vezes a gente mesmo da direção erra. A gente fala assim, cara, será que aqui não pede um aprofundamento dessa emoção? E o ator que é inteligente, safo, fala, não, Thiago, lá na próxima cena, ele vai desabar com a mulher em casa. Então, eu não posso desabar aqui. Senão eu vou ter 2 momentos. Senão eu vou ter 2 momentos. Geralmente a gente sabe, mas assim, às vezes acontece... porque é esse trabalho de construção também, né? Não é nenhuma coisa do preparador e o diretor. Não, é de... Sem serem donos da verdade, nem o ator, porque às vezes é um insight, é uma troca, né? Eu tava falando isso do Heitor lá, que foi um diretor que eu tive uma experiência muito legal, porque é um cara que gosta de dirigir ator e tal, ter um feeling. E ele sempre deixa muito livre, dentro, lógico, do estudo do texto e o apontamento. E é disso, sabe? Uma sutileza do cara chegar pra você e falar assim, mano, essa hora, de todas as horas, que esse cara é imbatível, que esse cara é... Essa hora, você não vai olhar assim. Essa hora, você vai ter que Você vai... Vai me dar uma coisa diferente. Você vai me dar a sua vulnerabilidade. Porque senão você vira um cara de... Ah, beleza. Não, você é intocável. Mas nessa hora aqui eu preciso... Caramba, a casa caiu. E não é... Caralho, a casa fudeu. Deixa eu reforçar, deixa eu achar uma forma. Isso é muito legal que você está falando. Isso é uma epidemia na interpretação. Isso é no mundo. A primeira armadilha que tem... pergunta que eu mais odeio é como é que eu vou fazer isso? Que é uma pergunta muito normal, mas eu acho que é uma puta armadilha. Quando você fala assim, quando você pega assim, cara, a casa caiu. Cara, a casa caiu. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que se o ator tira o foco de como eu vou fazer isso, que leva 90% das vezes para a forma, a não ser que você já esteja fazendo aquilo diariamente, muito tempo, e aí você já está com aquilo no teu corpo. Eu acho que quando você tira o foco daqui para perguntar para você que essa circunstância... Tira a cena também, esquece a cena. O que esse momento da vida dessa pessoa, desse personagem, precisa agora? O que esse cara está passando? Como é que eu me colocaria ali? Entendi, eu me colocaria dessa forma. Como é que esse personagem se coloca?
um pouco diferente de mim. Talvez ele seja mais profundo. Como é que isso bate em mim? Eu me julgo. Eu odeio quem se aprofunda. Esse cara se aprofunda muito, eu gosto de ser mais racional. Ok, agora eu já sei a transição que eu tenho que fazer para chegar nessa profundidade que é diferente da minha profundidade. Eu acho que quando você traz o trabalho para isso, quando eu vou me aprofundando, abrindo as possibilidades das circunstâncias, entendendo aquele momento da narrativa, eu trago foco para a curiosidade. E isso me força a tirar o pé do botão do controle. Porque se eu estou com foco na curiosidade, eu não quero controlar a forma como eu vou fazer aquilo. Não. Eu quero me aprofundar naquilo. E aí, quando o diretor dá ação, se o meu foco está na curiosidade, que na vida a gente está na curiosidade, certo? Eu estou terminando um relacionamento, eu posso ter ensaiado a semana inteira como eu vou terminar. Aí eu cheguei lá, meu namorado olhou para mim e falou assim, cara, acho que a gente precisa conversar. E aí eu desabo, porque eu pensei de eu chegar aqui já criticando ela, já criticando ele, já falando isso. E só naquele momento já quebrou tudo. Então eu estou no momento presente. Então acho que muito do trabalho do ator, além de fazer toda a preparação, é você tirar o pé do botão do controle e entrar no momento presente. E isso requer um autoconhecimento muito grande. Isso requer um treinamento, uma técnica, e técnica é tudo aquilo que te liberta. Técnica é tudo aquilo que te empodera com as qualidades, com as características humanas e não te aprisiona, senão não é técnica, é prisão, para você estar presente, respirando com o outro. Isso a câmera, isso o público ama, não é nem a câmera, o público ama. É respiração, né? É muito disso, porque às vezes é um olhar. Porque nesse caso foi isso, ele só falou assim, não olha para ela agora. Uhum. É um personagem que estava o tempo inteiro com foco. Ele tirou. Ele tá o tempo inteiro... Ele sabe tudo que vai... Ele sabe que tem um moleque vindo lá, ele sabe que aquele cara tá comendo... Ele mapeia tudo o tempo inteiro. E nesse momento é a hora que o olho dele vai... Ele sai dali. É a hora que ele vai preso. É bem a hora que pegam ele, aí ele... E ele dá uma saída que antecede uma caminhada. Que era a última caminhada dele. Aham. E aí ele falou, sai. Falou, sai. Não olha, sai. Deixa sair. Não é viaja, sente, não sente. Só sai. Porque você tá tanto olhando que na hora que só do fato de você perder o foco e deixar alguém meio que te conduzir, você já vai passar uma entrada. Porque na hora que você sair, você vai voltar com maior foco que você já teve nessa trajetória inteira. Então, eu tiro o seu foco aqui, você sempre fica com o seu 90% de foco. Agora, na hora que você sair, eu vou jogar a câmera na tua cara e você vai olhar em cima da câmera, quase no olho do espectador, só que aí você vai ter o foco. Você vai marcar cada uma dessas pessoas que estão te prendendo, que não sei o quê. Aí você fala, caralho. E ele só falou assim... Ele não me explicou nada de... Agora, eu tô fazendo essa viagem agora. Uhum. Ele só falou assim, não olha pra ela, não. Se perde. E aí é legal você ter esse entendimento, né? Ele fala assim, cara, eu vou botar a câmera na tua cara. Ou seja, você não precisa de muita coisa. Você pode ir só pensamento a pensamento. Você pode só se rendendo aquilo. E o cinema tem isso que Tatu, quem falou isso também foi o Milian, naquela cena do Carandiru, que é a redenção do personagem dele, que ele chora ali no meio. Aí falou assim, nossa, aquela cena, uma das cenas mais icônicas, como é que foi pra você? Ele falou assim, não foi nada. Simplesmente eu tava 2 anos comendo miojo com lasanha, Gratou participando dos maiores filmes da história, com os maiores diretores da parada, chego no meio do Carandiru, 2 câmeras, chuva artificial. Eu só andei e olhei para as coisas. Sim. E às vezes o olhar, a gente fica tão nessa coisa que o olhar e o perceber e a sutileza de um cara, às vezes, não trazer complexidade para você também. E falar assim, sabe essa sutileza? Porque às vezes é complexo e às vezes não. Como é que funciona isso para você, de ator a ator? Quando eu digo de complexidade, é de eu me render a essa simplicidade que a cena precisa. E isso é complexo. Isso é muito complexo. De eu não ter que sair botando 100% a minha carga, né? Ator inexperiente fica frustrado, né? Quando o diretor só fala, eu preciso de você que você só respire, levante e saia.
Mas como assim? Eu acabei de Mas vir como de assim? Yale College Company. Eu não sei, eu vou levantar chorando, pegar esse copo e tacar na parede porque vai... E o cara, eu não entendeu que o cara tá com a câmera aqui em você, que ele quer pegar pensamento a pensamento, ele vai com você passeando por essa câmera. Quando você tem esse entendimento do que você precisa acionar para servir aquele meio, a história, aquele plano principalmente, você começa a ter muito mais liberdade. Eu acho que isso é de uma complexidade muito grande. Aí eu te pergunto já para você complementar, qual a importância, porque tinha uma coisa na minha época, o dilema. Atores, eu não ligo para o que eu faço, eu não me assisto, não vejo nada. Atores que assistem só se cobrando e tipo assim, totalmente autossabotativo. Mas qual a importância do ator e da atriz se ver, se assistir como ferramenta de afinar o seu instrumento? Porque o que eu já passei? Já fiz cenas que eu tinha certeza que eu tava, meu irmão, fazendo a melhor cena da minha vida. Na hora que eu fui assistir a cena, Deus me livre e guarde. Falei, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu tava respirando, eu tava tão bom. E eu lembro do processo. Eu falei, nossa, tava respirando. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E nessa hora eu caguei a cena. Não foi uma vez nem duas, foram algumas vezes. E outros momentos o contrário, que eu tava totalmente tranquilo, simplesmente presente. Eu olhei e falei, cara... Então, assim, qual a importância do ator e da atriz se assistir na medida do possível, até nos fazer videobooks em casa e tal, ou em trabalhos mesmo, para afinar esse instrumento de atuação? Você acha que faz sentido ou não faz sentido nenhum essa parada? Eu acho que faz super sentido. Eu acho, primeiro assim, eu acho que não existe regra, né? Tem gente que vai se ver e vai se bloquear. Então, se você se vê e se bloqueia ainda, não assista. Mas eu acho que é um treinamento interessante quando você se olha e fala assim, olha lá, olha o que eu faço com a minha boca. Olha só, minha boca é meio torta para a direita. Olha só que interessante. Olha só, quando eu aciono esse comportamento, olha o que acontece com o meu olho. Eu achava que eu estava acionando um comportamento e só veio 5%. Eu achava que estava 60% ali. Interessante essa informação. É o que eu estou deixando que a câmera capte. Ou seja, o que eu estou acionando em mim, em que intensidade disso. Eu acho que vale muito a pena. Quando eu estou preparando, eu faço muita preparação individual. Essas preparações individuais, quando o personagem vai ao ar, eu pego todas as cenas e a gente vai. Assim, se a gente tem uma atriz agora que eu estou preparando ela, a gente tem 3 horas por semana junto. 1 hora é só ver cena. Isso que a gente passou a semana inteira. Saiu o capítulo. Pega todas as cenas, manda o áudio. No capítulo tal, na minutagem tal, eu acho que a gente podia começar assim. Aqui é muito legal. A gente dá uma olhada nessa no final da cena. Será que você podia ter começado a cena nesse lugar? Será que a direção está pedindo? O que a direção falou? Escuta o que a direção pediu nesse momento. O que a direção geral... Então, eu acho que é riquíssimo. Principalmente quando você trabalha no audiovisual, você se vê. Porque tem essa lapidação, tanto você com a sua resposta, quanto na comunicação com as pessoas que estão com você. Porque você não está afinando o olhar dela, mas o que você vai pedir para ela? Você está trabalhando em que produção agora? Agora eu não estou com produção, eu estou preparando uma atriz. Uma atriz para a novela das 7, do Dani Ortiz. Que vai estrear? Que já estreou, que é Família Tudo. Família Tudo. Sim. Tem alguns amigos lá. Sim, tem sim. O Logan. Logan que vem aqui. Né, Logan? Safado. O Godoy é meu parceiraço. Tem uma galera lá. Tem o Renatinho Góes. Renatinho também. Ele fez o filme ele também, fez o filme, Homem de Ouro. Comigo. Renatinho, a gente joga um basquete lá toda... Toda segunda a gente joga uma... a galera tem uma galera boa. Tem uma galera boa. Eu tô preparando a Rafa Kalimann. Você tá preparando ela, que fez um caminho também que, assim, na minha percepção, é bem inteligente, né? Que foi, pelo que eu sei de fora, um trabalho de se preparar e ter um pouco de base, assim. Como eu já disse, não existe regra. Para mim, o que vale é o play. Deu o play, funcionou, meu amigo? Marcha. Mas é muito inteligente da parte dela pegar um tempo e ir também, tanto estando muito à frente da câmera, como apresentadora, como comunicadora, e tendo uma base de estudo boa para quando ela chegasse, e obviamente também tem o lado bom
de você ser super famosa e ter talvez a facilidade de ter um Total. teste ou outro, mas também tem um lado ruim, que são todos os olhos para você. Todos os e a olhares. pressão, ela é compatível a, teoricamente, uma facilidade, porque não existe facilidade nenhuma. Total. Todo mundo tem sua luz. Então, se você quer estar lá, faça por merecer, né? E assim, quando você conhece a história dessas pessoas, você vê que nem todas vêm de uma família de berço rico. Agora você acha que ela tá que ela tá estourada, você fala, mas também... Mas, Óbvio, pô, é a Rafa Kalimann. mas como é que você... Entendeu? Qual foi o processo para que hoje a gente fale Rafa e ela apareça? Eu não conheço... Vou conhecer o trabalho dela mais como atriz, mas o que eu vejo é essa inteligência de ter buscado o mínimo de base, o mínimo de As pessoas aperfeiçoamento. não sabem, né? Ela também é uma pessoa muito humilde, ela não fica colocando isso. Mas assim, a Rafa foi estudar com a Miradade. A Rafa me ligou e passou por todo o processo do Lucid Body. A Rafa estudou com a Cris Moura durante toda a pandemia, fazendo exatamente o que a gente falou. Ensina, grava, olha o self-tape. Aqui tá bom, aqui eu não te pego, aqui eu te pego, aqui você me perde. Aqui você tá mentindo. Aqui você está mentindo, aqui você está falando a verdade. Aí ela veio para o processo do Lucid Body. A gente fez todo um processo pessoal de desenvolvimento da atriz E dela. ela que buscou, né? Porque... Ela que buscou, ela que me ligou. E o mais legal que é isso, que a pessoa não é importante. O ator, eu acho que isso também é um entendimento. O ator e a atriz, no final das contas, não é sobre nós. Não importa se você está sentindo ou se você não está sentindo em cena. O que importa é se você está contando aquela história e passando aquela emoção. Sim. Então, pouco importa, porque ela poderia ficar se vangloriando na mídia aí, porque eu estou estudando, olha como eu valorizo. E pelo contrário, no final das contas, o que interessa é ela. E aí ela te procura, ela procura uma informação, e aí quando ela pegou esse trabalho, ela te acionou e falou: e aí, bora? Por isso que eu digo. Outro dia eu falei para ela: vem fazer um dia de aula lá no meu curso. Ela: claro, eu vou chamar o meu parceiro de cena. Eu acho que o ator é isso, assim, a atriz é isso. Você tem que ter uma vontade muito grande de estar se explorando, sabe? É muito triste, né? E o exemplo da Rafa é um bom exemplo. O ator, quando ganha uma certa notoriedade, é muito perigoso quando você faz todos os seus trabalhos servindo a sua imagem no Instagram. Servindo a sua imagem pública, que vai vender melhor a campanha tal, que vai vender melhor... Vender produtos. Que vai vender os produtos, que é importantíssimo Obviamente. também. Mas é muito bom quando o ator fala: tá, isso daqui é um caminho meu, que eu desenvolvi. Agora, eu preciso botar o meu pé no chão e estudar como qualquer outra pessoa. São duas profissões diferentes. Como aquele super ator, é legal ele ter uma inteligência de business e comunicação para que ele também consiga fazer um dinheiro e usar a rede social, lógico, dentro de toda a estética e escolhas de vida dele, mas ter o mínimo de inteligência de entender que você também pode se comunicar, que você pode representar, vender produtos que têm a ver com o seu lifestyle e não ser um cara totalmente fora, Eu era um pouco assim, meio, não quero saber de nada. Não quero saber disso. Eu sou ator, eu sou rua, isso é... E aí vem o MV Bill e me dá uma aula e acabou. Mas é muito legal isso, de a pessoa um influenciador que hoje tem muito sucesso e deseja atuar, ele tem que entender que ele vai ter que se virar um ator. E como é que se vira um ator? Estudando. Como é que se vira um médico? Estudando. Não é porque você é famoso que você vai fazer uma cirurgia. E as pessoas têm um pouco de confusão, mas eu acho que cada vez mais, inclusive, não sei se você como preparador está sentindo isso, que o próprio mercado público e o próprio mercado produção, direção e plataformas executivas, elas estão começando a entender e separando o joio do trigo, o que não é melhor nem pior. Mas, puta, esse cara é bom demais para vender, puta, uma puta influenciador, tipo a Melody. Em vez de eu botar a Melody na série, o que eu faço? Eu pego a Melody e faço uma promo com ela, ela fazendo uma série que tá na cena, do que botar, porque aí junta um monte de gente muito famosa, bota numa série e a história não é contada. Então, até tem aquele primeiro respiro, chega em todo mundo, mas as pessoas não vão se conectar, porque no final das contas tem uma série, sei lá, coreana, que ninguém sabe quem que são as pessoas e você fica viciado. Você fica viciado, exatamente. Eu acho que, assim... Quando as produções brasileiras começam a entender que para aquilo dar certo é a junção de vários fatores, uma direção que vai servir ao produto. Se você quer um influencer e precisa de influencer, quantos você pode botar que não vai comprometer
que não O vão que essa comprometer. pessoa pode segurar? Onde é o lugar que... Porque é sempre a favor da história, né? Tem que ser sempre a favor da história. A produção peca, quando ela começa a servir os interesses monetários já lá na frente, sem ver o valor do artístico. E aí você começa a falar, eu já vi isso, a produção começa a falar, a atriz é muito famosa, a atriz é muito cara, às vezes ela precisa mas ela precisa ainda de um mês de ensaio. Aí a produção fala, não, ela não é esse preço, então ela tem 3 dias de preparação, se vira aí. Mas aí você vê o raciocínio deles. Eu vou pegar essa atriz cara, vou diminuir o processo de ensaio dela, porque já que ela é cara, ela vai ter que entregar. Não é caro, tem essa, às vezes, se não é caro, então você vai ter que entregar sem preparação. E ela deixa de reconhecer o valor artístico daquilo. Porque se aquilo não tiver um valor artístico, se todas as equipes, e o audiovisual é lindo por isso, todas as equipes elas têm que mergir. Quando todas as equipes mergem, elas começam a se comunicar, a gente começa a criar algo em prol da narrativa, aí dá certo. Inclusive, o resultado financeiro é muito mais potente, porque você faz um produto artístico de entretenimento que tem vida longa, que tem um alcance para além daquelas bolhas, né? E isso eu acho muito legal e muito interessante. A Grazi é um bom exemplo. Eu fiz uma novela com ela e ela comentou isso. Ela falou, eu passei a ser atriz faz 3 anos. Depois que eu ganhei um prêmio de melhor atriz, que eu passei a ser atriz. Porque até ontem eu ouvi, inclusive aqui, dos nossos colegas, amigos, um monte de boca torta, um monte de comentáriozinho, porque você descredibiliza. A gente tem um pouco disso no meio artístico, tanto quanto público, quanto como colegas, que é uma certa soberba, uma não valorização, o sucesso é quase que antagônico ao talento. Então se você está com muito sucesso é porque você... E toda a correria da pessoa se aperfeiçoar, trabalhar, atingir bons resultados artísticos, é o pódio, é o famoso pódio. Para mim, o bom ator é isso. É aquele que corre atrás, é aquele que vai, que investe, que ensaia, que gosta de ensaiar não sei quantas horas, que fica ali 100%. Respeito quem não gosta de ensaiar, mas não é minha praia. Não me encanta, porque quando você não ensaia, não tem preparo, você fica à mercê da sua experiência, né? E algumas pessoas têm. Ou você fica à mercê do seu talento. Eu acho que o talento vai até a página 5 ali. Ele te leva... E quando tem uma coisa muito dentro do seu universo, talvez, né? Exatamente. Quando é muito próximo ao seu universo. Eu gosto desse ator que vai lá e sabe, que está sempre se transformando, está sempre aberto. Não vejo a hora, viu, meu amigo? Quero te encontrar por aí. Pô, muito massa. Pô, então você agora aqui no Brasil, você está fazendo essa preparação individual com alguns atores, especificamente porque eu sei como é que é uma novela, deve ser um trabalho muito intenso com a Rafa, até pela própria visibilidade e a responsabilidade que ambos de vocês dois têm, e também a dedicação de vocês. Então, vou fazer questão de acompanhar esse processo dentro da nossa loucura também, de que consegue ver muita coisa. Você também tem dado workshops aqui e cursos aqui no Rio de Janeiro. No Rio e São Paulo. É fixo? Já tem alguns marcados? Como é que tá para a galera que quer... Eu estou fazendo agora uma agenda anual, né? Aqui no Brasil, eu quero pegar o primeiro semestre e dar todos os módulos. O Luciano Bar é dividido em 4 módulos. Sim. Que a gente vai desde o básico. Eu acho que a pessoa tem que... Antes de entender personagem, você tem que se entender. Então, eu uso o sistema dos chakras, dos centros energéticos, que é comportamento, caixinha de comportamento, para você entender os comportamentos. Se aflorou na vida e que os que você escondeu, baseados na sua cultura, cor de pele, classe social, experiência de vida e por aí vai. E aí eu vou aplicando tudo isso. Eu trabalho ancestralidade, eu trabalho os arquétipos junguianos, tudo aquilo que fez eu chegar nessa pessoa que eu sou aqui hoje, que começa um processo de ensaio, que vai para um set de filmagem. Que corpo é esse? Que comportamentos são esses? E aí eu começo a aplicar isso no módulo 2 para monólogo, tirando essa ideia de eu tenho que fazer o monólogo desta forma. E entendendo passo a passo como você deixa esses pensamentos virem à tona através do corpo. Aí no módulo 3 eu trabalho cena e conflitos no corpo, e módulo 4 eu peço para cada um montar um projeto pessoal.
que é baseado num personagem que você teria mais dificuldade na vida. E aí eu faço você entender que aquilo não é tão difícil assim. Que foda. Esse e aí é o você arco. divide esses 4 módulos durante um semestre. Durante um semestre. E aí as pessoas conseguem se matricular em todos ou só na parte que lhe cabe? Como é O que que é? eu peço é, faz o módulo 1 como base. E entende qual é o Entende se você vai pro 2, porque você precisa, cara, eu gravo muito a self-tape, eu vou pro 2. Ou não, Thiago, pego muito personagem, todos os meus testes são diálogo, vai pro módulo 3. Thiago, eu tô no teatro desenvolvendo o meu monólogo pessoal, vai pro 4. de acordo com a... Mas é sempre importante fazer uma iniciação do Sempre processo, importante. porque né, aí afina os pensamentos. Então, agora a gente está ainda no primeiro semestre. Eu Tem fiz o que marcado pra gente aí, pra galera que quiser? Tem módulo 2 e 3 em São Paulo, módulo 3 e 4 no Rio. Quem quiser fazer e não fez o módulo 1, me liga que eu vou montar um diazão para fazer essa imersão, para dar um... Exatamente. Então, se você quiser ter essa experiência com um professor renomado, viajado, porque quando a gente fala renomado e viajado, não é um título, um carimbo que a gente bota, é uma vivência, que está nesse corpo, que está nessa Sim. psique e que pode servir como prumo e como um direcionamento para que nós, atores e atrizes, nos encontremos e né, para que a gente consiga melhorar nosso trabalho. O link está na descrição aqui, tanto do Instagram quanto do curso, se tiver site. Acompanha no Instagram também, porque eu tô sempre postando dica. No Instagram é o melhor, ou tem um site? Tem o site, que é lucidbodybrasil.com.br. Aham. E tem o meu Instagram, que é Thiago G. Félix, com H. Thiago Então eu com vou H. deixar aqui na descrição, entra. Se você tá... conheci agora. Pô, trabalho do Thiago, ai meu Deus, conheci agora. Manda uma mensagem no direct, acena pra ele que você tem vontade de fazer essa iniciação desse primeiro módulo. E aí ele já monta aquele... Quem sabe eu não vou estar lá Aquele pacote bem também. bolado. Quem sabe eu não... Aceita arroba? Vem, Gabriel, aceita Aquele, né? O cara tava até... Vamos Tem que nos saber. combos. Você não pediu a sua... Você não mandou seu e-mail? Eu também mando o meu. E, pô, porque é fundamental que você estude e você se aperfeiçoe. E quem sabe também, em algum momento, a gente veio conversando no carro, a gente não faz alguma coisa aqui pro Total. podcast. Super. A gente pode fazer uma roda. Às vezes você fala assim, pô, tô com 3 atores meus que... Nossa, vamos Pô, a gente tava super afim de bater um papo sobre processo criativo. A gente vem aqui, recebe a galera e faz um papo, às vezes, sobre o processo de personagens Já específicos. tenho 2 ou 3 em mente. Entendeu? Que A gente faz, a gente pode depois fazer alguma coisa específica pra galera, como sabe, uns ticaricatica aí. Amo. É que eu odeio soar aqueles caras que ficam vendendo curso na internet, tá ligado? Esses Sim. cursos caído, mas nada mais é do que isso mesmo. A gente conseguir pensar em alguns Mas conteúdos. o que eu sempre penso é assim, o que a gente oferece aqui, eu acho que já tem que ser algo que vai acrescentar na vida da pessoa. Uma extensão, né? Mas quando você vem pro curso, é quando você fala assim, cara, eu tô precisando trabalhar isso. Isso. E aí você não exato. vem porque eu sou preparador da Rafa Kalimann, ou o que seja. É pela filosofia do negócio. É porque o que a pessoa precisa. Então é isso. E é isso que eu digo. Você é um professor. Sou professor. Você foi entendeu o que eu quero te dizer? Você não fez uma participação numa novela, nada. Não é um demérito. Entregando 3 anos. Eu sou o ator que entreguei uma caneca pro Tony Ramos. Não. Não, eu Nada contra. trabalhei 3 anos, eu estudei 3 anos, um processo de 3 anos para me formar como professor. E depois você. E depois 13 anos de ensinando isso. Então, assim, procure referências. Toda pessoa que você tiver a oportunidade de fazer um curso, ainda mais se você for investir o seu dinheiro, sempre, joga no Google. Entenda se essa pessoa tem as ferramentas e o caminho que você... Que ela disse que vai te ensinar, né? E outra coisa importante também que eu aprendi é ver a filosofia dessa pessoa. Ver por que ela dá aula. Isso é o principal. Eu falo isso... Tem uns professores que olham assim e falam assim, cara, eu confio em você. Estrela Strauss é uma delas. São pessoas que você olha assim e você fala assim, cara, essa pessoa quer o melhor do ator. Ela gosta muito dessa bagaça. Não é sobre ela. Quando o professor tem isso, não é sobre ele, é sobre o ator, vai nessa pessoa. Tudo flui, né? Vai nessa pessoa que ele vai te ajudar a te transformar. Nossa, muito legal. Então, galera, entra aí. Se você tiver afim, manda mensagem aqui pro Ti, porque com certeza o curso é maneiro. Eu já conheci, né, como eu falei aqui, o Billy,
Pô, voltava de lá alucinado. E mandou muito Adoro bem na série. o trabalho do Mauro também, que é, Mauro pô, é- quem sabe um dia, hein, meu querido? Mauro, How aí, are ó. you? I speak English, yes. Ele é incrível, o diretor brasileiro aí arrebentando com produções maravilhosas, Maravilhoso. assim. Vai sair o Homem de Ouro aí ano que vem. Esse filme A também Vida tem uma sobre galera Mariel lá Marisco. também, que é muito bom, né? Pô, filmaço. Falaram que o Renatinho tá Renato maneiro. Costa é incrível, Pierre Baitelli, que pra O mim Pierre, é... fiz também uma novela que ficou. O Pierre é demais. Ele, pra mim, é uma grande referência disso. De tudo que a gente falou, Pierre Baitelli... Pierre é sinistro. Ele é... Tá com Noviça Rebelde Noviça agora, Rebelde em cartaz. O Pierre é massa. Ele é Eu sempre genial. bato com ele nos testes aí. Sempre tem o Ator que Pierre. tá começando, cara, estuda a trajetória do Pierre Baitelli. Que o Pierre tá há muito tempo, desde novo. E Faz de tudo. altos e baixos, canta, interpreta, faz o príncipe, faz o louco, E faz... chega no set, você fala assim, Pierre, vamos fazer isso? Ele fala, tá bom. Tá bom. Aí vai lá e entrega assim... É isso mesmo, tá ligado? É isso mesmo. Tá Você bom. fala você Não, com essa não, que carinha. não sei o que, você de tudo- repente, uau. tá bom, obrigado. Ele é demais mesmo. E é isso. Bons atores, bons produtores. Cinema e arte é feito de coletivo. Acho que essa é uma mensagem muito boa. E que se tiverem, olha aí, ó, se tiverem novos roteiristas por aí, entra também em contato. Que é uma coisa que a gente pode conversar também. Mas se tiverem novos roteiristas, eu acho que quando o Brasil começar a ter roteiristas para audiovisual incríveis, em massa, Volume e de- trabalho. Temos bons roteiristas, mas a gente não tem volume de bons roteiristas. Quando a gente tiver roteiro muito bom, eu acho que o mercado vai se revolucionar. Então, roteiristas, aspirantes mandem mensagem também no direct de Por Thiago, favor. que ele está maquinando coisas maquinando aqui. coisas E aqui, pelo ó. sorrisinho é coisa boa. Puta, muito bom, mano. E fala uma coisa pra mim. Você tá com esses cursos aqui, tá preparando esses atores e como é que tá a sua conexão com o cenário internacional? Eu tô montando um conservatório de verão. O mesmo conservatório que me lançou lá fora, que eu comecei, eu tô montando no Instituto do Lucid Body em Nova York. Vai ser tudo junho. Todo mundo me perguntava, cara, com quem eu estudo em Nova York? Aí eu dava nome de professores, coaches incríveis de lá. Aí eu falei, gente, calma aí, por que eu não junto essa galera? E promovo uma Monto um cursão que vai ser o mês de junho inteiro, de 9 da manhã às 7 da noite, sem parar, de domingo a sexta. É uma imersão zona com professores da Juilliard, que é uma grande escola nos Estados Unidos, dois professores da NYU, professores da Universidade da Carolina do Norte, pessoas que estão dentro do mercado internacional. Então, assim, vai ser um cursão. Estou voltando, eu dou aula na Carolina do Norte, Universidade da Carolina do Norte, no mestrado deles uma vez por ano. Vou dar aula em Roma agora em maio. Estou indo para lá numa escola muito incrível. Ainda dou aula em Portugal. Tenho que voltar também agora esse ano, tenho que montar uma agenda para lá. E é isso. Eu acho que agora eu vou voltar a ter essa transição. Pô, que maneiro. Vamos ver se a gente não faz uma divulgação legal dessa imersão lá. Acho que tem tudo a ver aqui com o podcast. Se você é muito famoso e famosa, tá me vendo agora, esse curso Nova York é para você. Porque várias dessas pessoas não querem se expor e eu super entendo. E lá Você é fala muito mais tranquilo para assim, isso. Thiago, e essa galera eu vejo elas indo estudar lá em Madrid com uma galera legal. E eu falo, tá bom, então agora esse curso é para você. Vai ser uma galera americana, porque é tudo em inglês. Então vem e se aprofunda lá. E acho que é a oportunidade perfeita. Que maneiro. Vamos ver se a gente faz essa parceria aqui. E vocês vendem só o curso ou vocês também cuidam da parte operacional? Para o cara... A gente ainda quer fazer isso. Por enquanto é só o curso. Porque também é uma logística muito louca de pessoas para fazer. Então você vende o curso, a pessoa por fora viabiliza as passagens, estadia, vai para lá ficar lá. Foram 10 anos morando em Nova York. Quanto tempo lá? Quanto tempo? Um mês, 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Pô, irado. Chega 3 dias antes, depois é legal, né? Vai uns 3, 4 dias depois. Pra não chegar lá de marola. Já vai até lá Nova York, vai chegar lá só pra esperar aí. Né? Então vamos ver se a gente faz uma parada pra gente tentar divulgar aqui, fazer um negócio legal, bater umas metinhas. Viu? Se você é ator, se você tá num processo legal de ensino, quer se aprofundar, quer curtir um processo maneiro, lá em Nova York, um celeiro, né, de grandes atores, grandes atrizes,
né, E eu acho que esses cursos são legais para você começar a ter uma... O que me deu esses cursos me deu uma estrutura, uma comunidade sólida. Cara, você poder ligar para uma professora de Yale que tá fazendo coach num filme de Hollywood, que é essa galera que está fazendo preparação de voz desses grandes atores. Eles não sobrevivem só disso. Eles estão dando aula nos grandes mestrados, é a base sólida deles. Você ter a comunicação de falar assim... Você vai essa lá, troca, você né? Assim, nossa, é o contato pessoal, né? Beth Maguire, eu tô com uma audição, me dá uma dica de como colocar a voz nesse sotaque. Ela vai lá, tá, faz isso. Olha a rede de apoio que isso já deu, que abriu sua cabeça para o mundo internacional. É isso, assim, não é? Quando a gente fala internacional, né? Para mim soava tão distante. Não é distante, está aqui. É só você saber exatamente qual passinho dá. Né? Qual passo você vai dar, como você monta essa rede de apoio. Que interessante, porque é isso, não é só o aprendizado que você vai adquirir e absorver, mas essa troca e essas relações. Essas pontes são muito importantes. Não é que você vai fazer o curso e você vai sair de lá para um teste, mas é aquela velha história entre você e o Leonardo DiCaprio... ou o Scorsese, quantas pontes a gente... Quantas pessoas... Gente, eu sempre penso isso. E é assim mesmo. Então, assim, a importância, se você pode investir, ainda mais você, nesse caso que você falou, às vezes ator, já tá atriz, já tá numa caminhada boa, já tem seu malotezinho guardado, já tá com uma vida mais legal aqui, é muito legal sair desse ciclo, porque a gente também fica envaidecido com um monte de pessoa, todo mundo acha a gente incrível. Então, é legal você ir para um lugar onde você... Que alguém te receba sem a sua persona pública. Sem a sua persona pública, que você tem mais liberdade de se experimentar, de expandir mercado, Total. de fazer novas conexões. Eu tô com o planejamento certo, quero passar uma boa temporada lá. Cara, em algum muda momento. A cabeça, assim. Pega a sua cabeça e muda. Bom, esse curso pode ser um primeiro oiê. Vai ser massa. Vamos falar. Já tô nervoso. A mão já começa a suar, tá ligado? A mão já começa a suar. Que maneiro. Vai estar o link aqui na descrição. Manda mensagem aí, que vai ser muito maneiro. E agora é o seguinte... Uma pergunta, assim, que eu sempre gosto de fazer, que a gente está aqui chegando no final do nosso papo. Já foi 1h30 quase aqui, para passar rápido. Isso que é bom. Quando o papo é bom, a gente passa muito rápido. Qual que é a importância ou cuidado, a favor ou versus, criatividade, processo criativo e tecnologia para você? Porque eu entendo que as discussões são sempre muito polarizadas e existe um certo saudosismo meio equivocado, que eu acho meio equivocado, sempre com distância. A gente sempre tem repere tudo, mas você falou, puta, eu pego com ela, eu vejo na hora, pego aqui a cena, já separo para ela, já mando, ela já vê, já aponta. Isso há 4 anos atrás seria impossível. Impossível. Então, como é que hoje um preparador de elenco, um ator, uma atriz, podem usar ou devem usar a tecnologia a seu favor? E qual é o cuidado que você também acha que as pessoas têm que ter com as ferramentas ou com uma certa... Sim. Eu acho que você tem que sempre assim... tudo que é novo, a gente não tem o domínio daquilo e a gente não sabe as consequências daquilo na gente ainda. A gente não sabe ainda. A gente está começando a descobrir as consequências da mídia social nas nossas relações. A gente está começando a descobrir como é que isso tudo vai se colocando na nossa vida. Mas existe um lado muito bom da tecnologia que me abre para uma comunicação, e é isso que a gente faz, muito potente. Foi lindo na época da pandemia a gente ver pessoas fazendo peça online. Mas a peça... Tá, mas a gente estava se conectando. E isso é legal. Eu acho que quando a gente pega... Eu sempre gosto de pensar assim, tá... Eu vou usar a tecnologia. Como isso pode agregar dentro do que eu quero para aquele processo? Eu sempre penso nisso. O que eu preciso? Cara, eu preciso me conectar com a atriz. A atriz está do outro lado do mundo. Ok, a gente vai fazer isso via Zoom. Quais são as limitações disso? Quais os cuidados que eu preciso? Cara, talvez alguém vai entrar no quarto dela, o gato vai abrir a porta, vai entrar e vai atrapalhar ela. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso me comunicar? Quais são as limitações que eu preciso dar para aquilo me servir da melhor forma? Eu acho que a gente sempre tem que limitar as coisas também. Né? Tecnologia, inteligência artificial, a gente que criou aquilo. Acho que é uma grande fantasia falar, deixa isso se desenvolver até o ponto que domine a gente. A gente só vai fazer isso se a gente deixar.
E provavelmente vão ter mentes humanas por trás dessa dominação. Não existe algo que a gente crie que comece a agir contra a gente sem o nosso aval. Vai ser isso com o nosso aval. Então, acho que pode ser para o bem ou para o mal. Eu acho que gosto sempre de perguntar nos processos artísticos qual o meu objetivo com isso e como essa tecnologia pode me ajudar. E acho que as melhores respostas geralmente vêm. Ah, muito bom. Ti, foi um prazer assim, mano. Também. Excepcional. Obrigado. Já tô assim, mano, agoniado. Obrigado. Pra ter uma experiência mais direta com você. É uma honra trabalhar com qualquer pessoa da sua família. Porque Você, eu então... consegui, eu me agreguei ali, aquela família maravilhosa. E, mano, de verdade, assim, pô, eu fico super animado, assim, empolgado, criativo, encontrar, porque o nosso trabalho é feito de conexões. Total, é troca. E quando você encontra pessoas que são também ferramentas, que são pontes, Sim. pontos para mim mesmo, pontos para outros lugares, isso é excepcional. Eu estou muito feliz e inspirado e motivado, porque a nossa carreira ela é uma carreira muito louca. Então, para mim, é um prazer. Eu quero deixar aqui publicamente aberto o nosso espaço sem caretice nessa palavra, mas a ideia é ser um espaço didático mesmo. Sim. Uma ferramenta de comunicação, de formação, não só para as pessoas que podem pagar para ir para Nova York, mas que podem assistir de graça no YouTube um papo como esse. Olha que maravilha a tecnologia. Exatamente. E expandir isso. Então, faça desse púlpito também um espaço para só me ligar e falar: Gabi, tô com não sei quem, quero ir, vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos. Maravilha. Puta, pensei em fazer um conteúdo desses pra galera, vamos fazer que a gente tá online. Nossa, eu vou. Vai receber a minha ligação. Por favor. Vai receber. Muito obrigado. Eu acho que essa troca, parabéns pelo seu trabalho, cara. Isso é lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Você tá lá na série, de repente você tá aqui servindo ao teu público. Isso é foda, cara. E servir, assim, eu também não vou... Pode falar isso. E não mentindo também, servindo a mim mesmo, porque a cada convidado que eu tenho, é uma oportunidade que eu tenho privilegiada em relação a vocês. Sim. De estar aqui no pessoal e poder fazer essa ponte. Sim. Então, também, se você quiser, eu sempre jogo a agenda dos meus convidados lá no Instagram e você pode vir aqui ao vivo, nessa bolha de vidro, assistir analogicamente. Sabe o que é analogicamente? De verdade aqui, tete a tete com a gente. Você vai poder fazer perguntas, você pode interagir com a gente. E caso você more longe, esteja aí, não sabe como chegar, fica tranquilo, porque toda terça-feira tá no ar. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa o comentário, siga o Thiago lá, que ele também tem as dicas, as informações. Sim. E quer alguma última consideração final? Quer mandar um abraço pra galera? Um abraço sempre é bom, mas principalmente, assim, se você é ator começando, né? Eu tenho muita compaixão por essa galera. Eu acho que vai com calma. A gente estava falando sobre isso, né? Vai passo a passo, né? Acho que é bom, assim, o que eu posso fazer todo dia, nem que eu tenha só 5 minutos, que vai incentivar a minha criatividade. Ler uma peça, ler 2 páginas de uma peça, assistir 10 minutos de uma série com esse olhar crítico do que toca o seu coração, o que não toca. Isso já vai te levando para esse lugar. E quando você traz sua mente para esse foco, te garanto que a vida vai apresentando novas oportunidades em relação ao que você quer. E vai nessa. Vai nessa que persista. Obrigado, essa você falou pra mim. Obrigado. Pô, que foda. Família, esse aqui foi o Criatividade Elástica. Eu sou Gabriel Chadan. Esse aqui foi meu convidado maravilhoso, ator, preparador de elenco e diretor de elenco, Thiago Félix. Beijo no coração de vocês. Terça-feira tem mais e vamos que marcha. Beijo.